meu aluno? Podemos continuar? Muito bem. Para entendermos bem todas as definições de numeral, vamos analisar, por último, esta frase. Por último, porque no bloco anterior eu já dei início a essa discussão. Uma cerveja é pouco, 2 é bom, 3 é bom demais. E aí, professora, você percebeu que eu usei a palavra uma, 2, 3? Olha lá. Uma cerveja é pouco, 2 é bom, 3 bom demais. Note que os vocábulos uma, 2 e 3, primeira característica, indicam quantidade absoluta. Qual é a classificação de numeral responsável por indicar quantidade? Cardinal. São numerais cardinais. Segunda característica, variam. Repare que eu estou com os dois primeiros de forma flexionadas. Quero dizer que uma cerveja, uma concordou com cerveja. 2 é bom, esse 2 também concordou com o implícito cervejais. O primeiro numeral é adjetivo, porque acompanhou o substantivo cerveja, pois acompanha um substantivo. E os demais são numerais substantivos, pois substituem o substantivo cerveja. Você prestou atenção que o numeral é adjetivo pelo simples fato de acompanhar um nome. Cerveja está na superfície textual e é muito relevante isto. Quando você lê 2, você infere que são 2 cervejas, mas não vale. Isso não é suficiente para você falar que 2 é um numeral cardinal adjetivo, porque para ser numeral cardinal adjetivo, dispensável, não pode a ausência do substantivo. É o contrário, obrigatória a presença do substantivo na superfície textual. O primeiro numeral cardinal está adjetivo porque eu estou vendo o substantivo cerveja. Mais 2, que eu sei que são 2 cervejas. 3, que eu sei que são 3 cervejas. Esses numerais continuam cardinais porque estão quantificando, mas são numerais substantivos cardinais. A ordem não afeta o produto. Eu posso falar também que são numerais cardinais substantivos. Vou avançar. Terceira característica, funcionam como adjunto adnominal quando acompanham. Então, nós estamos com um numeral só acompanhando. O primeiro, que fala uma cerveja, funciona como um adjunto adnominal. E os demais como sujeito, que é o segundo e o terceiro. Beleza? Identificação. Identificar o numeral não é difícil, desde que você conheça os tipos. Quais são os tipos? Cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário e um muito especial. Algumas gramáticas não consideram coletivo um numeral, tanto que coletivo é estudado lá na classe gramatical substantivo. Substantivo pode ser comum, próprio, simples, composto, primitivo, derivado, abstrato, concreto e coletivo. Mas existe uma corrente minoritária que diz que coletivo é numeral, porque o coletivo está a serviço sempre de uma ideia plural. O coletivo é uma palavra que apresenta-se enquanto forma no singular, constelação, mas enquanto ideia, sempre comunicando plural. Constelação nunca de uma estrela. Não existe constelação de uma única estrela. Necessariamente, a constelação tem de ser de muitas estrelas. Ficou claro isso? Vamos continuar.
No trecho, os três atravessam o salão cuidadosa, mas resolutamente. Os vocábulos grifados são classificados quanto à morfologia, respectivamente, em... O que é isto, professora? Uma análise de questão de prova para mostrar para você como essa classe gramatical vem caindo nos concursos. Então, nós já vimos 3 características de um numeral. Agora vamos aplicar isso em uma atividade. Os 3 atravessam. Você concorda que depois do 3 apareceu o verbo? Se apareceu o verbo, esse numeral não pode ser adjetivo. Tem que ser um numeral substantivo. Mas esse 3 não está mostrando quantidade? Ele é um cardinal. Então, nós estamos com o numeral cardinal substantivo. Avance para a próxima palavra desafiada. Cuidadosa. Você concorda que cuidadosa foi a forma pela qual essas pessoas atravessaram o salão? Os 3 atravessaram cuidadosamente. Mas, Cláudia, por que não apareceu cuidadosamente? Porque existem 2 advérbios de modo neste período. E manda a gramática, sempre que aparecer uma enumeração de adjuntos adverbiais de modo, só o último sustentará esse sufixo mente. Então, cuidadosa e resolutamente. Ficou claro isso? Mas eu sei que cuidadosa é um advérbio porque modificou o verbo. Advérbio é classe gramatical invariável que modifica verbo, adjetivo ou um outro advérbio. Então, quais são as classes gramaticais? Fácil, Cláudia, não há dúvida que nós estamos com o gabarito letra A, porque aquele numeral quantificou e cuidadosa modifica o verbo atravessar. Isto é assim que cairá. Cuidadoso com os numerais que se torna cuidado, né? Cuidado com os numerais que se tornam verdadeiros substantivos. Processo de derivação imprópria. Isso se dá quando se denominam os números, de modo que eles não indicam quantidade ou ordem no contexto. Cláudia, é perigoso? Meu aluno, uma vez ouvido a aula, feito exercícios, deixa de ser perigo, porque não é algo difícil, não. Você lembra os papéis principais dos numerais? O numeral cardinal quantifica, o ordinal indica posição, ordem, o multiplicativo, multiplicação e o fracionário, parte, fração. Então, se você encontrar um possível numeral que não desempenhe uma dessas 4 funções dentro do contexto, pode ter certeza que ele sofreu uma derivação imprópria. Ele deixou de ser numeral de fato e passou a ser uma outra classe gramatical, que no comum, substantivo. No comum. Então, esse numeral poderá sofrer mudança de classe gramatical se ele não indicar quantidade ou ordem. 10. Exemplo, é ele que convence. O número 7 é ímpar. Pergunto, 7 está quantificando ou 7 está sendo comentado? Você percebeu que nós estamos falando algo do 7? Nós estamos dando a ele uma característica. O 7 não é par, o 7 é ímpar. E olha a função sintática desse vocábulo. O número 7 é ímpar. O que é ímpar? O número 7. Função sintática, sujeito. O 7 é o núcleo. Então, você está diante de um numeral ou de um substantivo? Substantivo. Porque a única classe gramatical que pode funcionar como núcleo de um sintagma é um substantivo
ou uma palavra substantivada. Essas palavras, quando substantivadas, elas sofreram a tal derivação imprópria, matéria que nós já estudamos no início do curso Morfologia, quando nós vimos processo formador de uma palavra. A palavra pode sofrer uma derivação imprópria, também chamada de derivação por conversão. Muito bem, o numeral primeiro e o numeral segundo são ordinais. Mais uma vez, se eu estou falando deles, eles não quantificam, eles não anunciam ordem, porque eles estão substantivos. O 24 no jogo do bicho é veado, sendo associado pejorativamente, por isso, a homossexuais. Então, observe que 24 não está quantificando, estão falando algo sobre esse antigo numeral. Por que antigo? Porque neste contexto, nesse novo contexto, ele não quantifica. Se eu estou falando dele, ele assume um papel muito importante de nome, de substantivo. A professora escreveu 2 oitos no quadro. No entanto, deveria escrever 3 oitos. Olha que exemplo interessante. Nós colocamos lado a lado 2 palavras que nasceram para ser o quê? Numerais. Só que uma não traiu função primária. Está no contexto com o papel de quantificar. Logo, o numeral, de fato, o é. Mas a outra sofreu mimetismo, mudou de clube, abandonou a classe gramatical numeral e assumiu a classe gramatical substantivo. E não é difícil descobrir quem permaneceu numeral. Basta você buscar a ideia de quantificação. A professora escreveu 2 oitos. Você concorda que ela desenhou 2 vezes o algarismo 8? Então, 2 que está em azul quantifica, é numeral. Mas 8 que está em vermelho agora está substantivo, porque eu estou falando dele. No entanto, deveria essa professora escrever 3 oitos. Ela deveria produzir 3 desenhos do algarismo 8. Então, 3 quantificou. É um numeral adjetivo cardinal. Numeral cardinal porque quantifica. E adjetivo porque está ao lado de substantivo. A segunda palavra oitos também está substantivada. Agora, há certo numeral que pode gerar confusão e gera muita confusão. Quem nunca parou para discutir se aquela palavra 1 é artigo indefinido ou numeral ou pronome indefinido? Quem nunca se perguntou pela classe gramatical da palavra uma, artigo indefinido, pronome indefinido ou numeral? É, meu aluno, quem decide? Você. Uma vez adquirida a informação e aprendida algumas regrinhas que valem ouro. Vamos nós? Podemos confundir tal numeral com artigo indefinido ou com pronome indefinido. Onde eu decido essa briga, Cláudia? No contexto, lá no tatame chamado texto. Toda a classe gramatical, ela está vinculada ao contexto. A palavra linda, que nasce para ser adjetivo, pode, dentro de um contexto, transformar-se em substantivo. Então, para você defender a classe gramatical de uma palavra, é muito importante você pedir o contexto. O contexto é soberano, o contexto possui força. Força para provocar derivação imprópria. Veja agora a diferença entre eles, porque essa diferença cai em prova. Olha os inimigos. Vamos resolver esse problema?
Número 1, artigo indefinido. A forma 1 deve ser artigo indefinido quando, primeira característica, se for omissível. Se essa palavra 1 for omissível, se eu puder retirá-la do contexto sem prejuízo, é um artigo indefinido. Morreu um grande poeta, que, omitido o artigo, se reduz a morreu grande poeta. Pergunto, você não continua entendendo a mensagem? Então, esse 1 funciona como artigo indefinido. Segunda característica, se alternar com um artigo definido. Um homem prevenido vale por 10, equivale a o homem prevenido vale por 10. Isso quer dizer o quê, Cláudia? Na dúvida, se 1 é numeral ou se 1 é pronome indefinido, troque esse 1 por um outro tipo de artigo, só que agora definido. Se a mensagem continuar coerente, lógica e inteligente, fica provado que esse 1 é artigo indefinido, ok? Então, primeira característica, posso omitir do contexto. Segunda característica, posso substituí-lo por um outro artigo, só que agora definido. Mas há mais uma informação. O que fazer para não confundir esse 1 artigo com esse 1 pronome indefinido? A forma 1 só será pronome indefinido quando se ocorrer em paralelo com o pronome indefinido. Você percebeu essa matemáticazinha? Vamos desacelerar? Porque senão eu termino nesse momento e a dúvida continua. O 1 será artigo quando obrigatoriamente ele aparecer associado a um substantivo. Isso já ajuda, né? Além da obrigatoriedade do substantivo, ele poderá ser retirado do contexto sem prejudicar a mensagem. E mais um recurso metodológico é você fazer a permuta, trocar o indefinido pelo definido, sem prejudicar a logicidade, ok? Só que agora chega um inimigo. Inimigo porque há uma igualdade na forma, mas não no mundo classificatório. Cláudio, o que eu devo fazer para não confundir o artigo indefinido com o pronome indefinido? Se o artigo pode ser trocado por um outro artigo, o indefinido manterá paralelismo com um outro indefinido. Um filho estuda direito, o outro medicina. Tenta fazer esse jogo. Funciona. Um é tão indefinido quanto o outro. Outro também é, na nossa língua portuguesa, um pronome indefinido, assim como certos, assim como vários. Eu não consigo dar precisão. Então, pronome indefinido são um e outros. Numeral. Agora chega o momento alto, já que a aula é de numeral. Professora, quando um comportar-se-á como numeral nesse contexto? Uai! Quando ele indicar quantidade. Isto é fundamental. Se ocorrer em paralelo com outro numeral, esse par é muito didático. Será artigo o 1 se ele estabelecer paralelismo com outro artigo. Será pronome indefinido o 1 quando ele mantiver um paralelismo com outro indefinido, a palavra outro. E o 1 será numeral quando ocorrer em paralelo com outro numeral. Olha o exemplo: escapou um preso e 2 foram mortos. Meu aluno, fica fácil. Cláudia, por que o 1 não é artigo indefinido se preso é substantivo?
Eu não posso interpretar que escapou um preso qualquer, indefinindo essa brincadeira? Poder pode. Só que você, ao continuar a leitura, você será forçado a voltar e ler aquele como um quantificador, porque não haveria a menor coerência trabalhando com esse paralelismo se eu usei o 2. Faltaria coerência, a chamada coerência interna. O paralelo ali já obriga você a ler o 1 como numeral. 1 preso, 2 foram mortos. Se 2 foram mortos, quer dizer o quê? Escapou um preso e 2 foram mortos. 3 escaparam, 2 foram mortos. 1 não. Ficou legal? Então, o 1 só será numeral quando estiver no contexto essa ideia de quantidade. Cláudia, não há ideia de quantidade. Prioridade? Artigo indefinido. Ok? Será numeral se responder à pergunta quanto. E isso aí brilha, isso é muito legal. Quantos filhos você tem? Um filho. Claro que ao responder à pergunta quantos, você é lançado no mundo da quantidade. Da mesma forma, responder à pergunta quando, você é lançado no mundo temporal. Da mesma forma, como responder à pergunta como, você é jogado no mundo modal, o mundo do modo. Então, quando a palavra será numeral? Quando estabelecer paralelo com outro numeral, quando respondermos a pergunta quanto e quando a noção de quantidade estiver explicitada, quero dizer, no contexto. Se vier articulado com somente, apenas, só ou sequer, será numeral na fé. Tenho somente um amigo. Nunca perdeu sequer uma discussão. Quando eu falo um amigo, eu posso também redigir esse texto. Tenho somente um amigo. Tenho só um amigo. Tenho apenas um amigo, deixando claro que é quantidade. Amigo é coisa rara. Não há muitos por aí. E essa pessoa tem que se dar por feliz porque ela tem pelo menos um. Quando um puder ser expandido por somente ou qualquer outro sinônimo. Expandido como, Cláudia? Existe um Deus no céu. Existe somente um Deus no céu. Mas há mais um recado. Ser posposto a um substantivo tiver o valor de ordinal. Desta forma, abra o livro na página 1. Isto é na primeira página. Então, aquele 1 também a intenção é indicar a quantidade. Ok? Na verdade, a posição, né? Classificação. Nossos numerais são de origem árabe, por isso são algarismos arábicos. Há também os algarismos romanos. Veja alguns correspondentes. Vamos memorizar isto? Arábicos não é sinônimo de romanos. Esses vocábulos não são sinonímicos e os representantes muito menos. Olha os arábicos, 1, 2, 3, 4, 5 mil. E os romanos aparecerão com uma outra forma. Lá está a correlação. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, mil. Só que você observou que os numerais romanos são muito charmosos. São muito bonitos, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a pergunta é, meu aluno, você sabe usar os numerais arábicos? Você sabe usar tecnicamente, cientificamente, esses elegantes numerais romanos? Isso cai em prova, principalmente se a banca é assumida
gramatiqueira para o mercado. Sage Gran Rio é uma banca com um perfil muito gramatiqueiro. Claro que ela vai adorar esse capítulo da nossa gramática. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses numerais? Ordinais, cardinais, multiplicativos e fracionários. Preste atenção. 0, 1 primeiro, 2 segundo, dobro, duplo, triplo. Então, há uma relação imensa na sua gramática ou nas suas gramáticas. Acredito que você tenha mais de uma. Então, Cláudia, eu preciso memorizar esse capítulo? Meu aluno, é no uso que você vai memorizar essas opções que eu já deixei ao seu acesso. Mas não aconselho trancar-se no quarto e cantar essa sequência, porque transformará esse momento em um momento muito desgastante. E você não pode fazer isto com a nossa maravilhosa língua portuguesa. É na caminhada que nós criamos o caminho. Então, é no uso responsável, disciplinado e comedido que você vai adquirindo algumas informações. Trancar-se no quarto ou no escritório e cantar numeral, cardinal, multiplicativo, fracionário, sem um contexto, de pouco valerá. Beleza? Existem também os numerais coletivos, os quais indicam o número exato de seres ou objetos de um conjunto, flexionando em número quando necessário. Dúzia, cento, milhar, par, milheiro, dezena, centena, novena, grossa, lustro, década. Será que os brasileiros estão mandando bem nesses numerais cardinais? Normalmente vêm especificados por uma locução adjetiva iniciada pela preposição de. Preste atenção. Comeram uma dúzia de bananas. De bananas está qualificando o numeral coletivo dúzias. Não é uma dúzia qualquer, é uma dúzia dela, de bananas. É uma locução adjetiva, função sintática adjunta de nominal. Beleza, meu aluno? Vamos avançar. Há muito para falar ainda. O numeral fracionário meio tira o sossego de qualquer um que não domine a classe gramatical advérbio. É agora que essa palavra meio chega para marcar um território. Se você perguntar, Cláudia, de tudo que você já falou sobre a classe gramatical numeral, qual momento é o mais recorrente, mais ostensivo lá no concurso público? Você acabou de chegar a ele, ao momento. Essa palavra meio, ela é perigosíssima. Ora funciona como numeral, ora funciona como advérbio. Para isto, vamos aprendermos as diferenças. O numeral fracionário meio, que significa metade, concorda em gênero com o seu substantivo. Substantivo a qual ele se refere. E pode ser numeral adjetivo ou numeral substantivo. Vamos arrumar isto? O meio, ele sofre flexão de gênero. Com qual finalidade, Cláudia? Acompanhar o gênero do substantivo a qual ele está relacionado. E ele poderá ser um numeral adjetivo ou um numeral substantivo. Vamos ao exemplo. Comprou meio quilo de feijão. Primeira pergunta. Cláudia, por que você falou em advérbio se agora está claro que meio é numeral? Ele só é numeral porque ele está ao lado de substantivo. Ele só é numeral porque ele está indicando metade. Ele só é numeral porque ele não modifica as outras três classes gramaticais. Quais? Verbo, adjetivo ou advérbio. Você já pensou neste comando? Vou falar e vou dar o tempo para você pensar. A mulher
está meia nervosa. Será que isso está certo? Não, não está. Porque esse brasileiro acabou de flexionar a palavra meio em um contexto que não autoriza. A mulher está meio nervosa. E por que meio, professora? Se o substantivo é mulher e se o adjetivo é nervosa, tudo está no feminino, menos o vocábulo meio. Claro, o meio é um advérbio e o advérbio é classe gramatical invariável. Como qualquer invariabilidade dentro da gramática, esta só pode acontecer no masculino singular. Meio agora não modificou o substantivo mulher, porque ele nem conseguiria. Ele modificou o adjetivo nervosa. Então, se você bobear, se você flexionar um advérbio, você vai zerar. Mais uma vez, comprou meio quilo de feijão, meio concordando com o substantivo quilo. Cortou meia laranja pera para comer, meia concordando com laranja. E quando o numeral, você já sabe que a classe gramatical numeral é determinante de substantivo. Isso quer dizer que quando o numeral sofre flexão de gênero e de número, essas flexões obedecem ao comportamento do substantivo. Nesse momento, só é autorizada a flexão de gênero. Quilo é meio, laranja é meia. Finalizou a luta em 1 minuto e meio. Cláudia, por que 1 minuto e meio? Porque é meio minuto. Então, mais uma vez, há uma harmonia entre os nomes. Nome dessa matéria? Qual é o nome da matéria que trabalha a concordância dos nomes dentro de uma oração? Concordância nominal. Essa aula acontece lá no CPF Sintaxe. Terminou a disputa depois de 2 horas e meia. Por que não 2 horas e meio? Horrível, porque meia concorda com hora. Legal? Então, 2 horas e meia hora. Enfim, já é 12:30. Quantos brasileiros ainda não caíram em si que a produção 12:30 está errado? Errado se a intenção dele é falar metade de 1 hora, claro, né? Então, o meio apareceu no masculino para concordar com dia. Eu falo o dia, eu não falo a dia. Então, esse numeral fracionário, que significa a metade, ele, por ser adjetivo, ele concorda com o substantivo explícito. Mas a segunda palavra meia está relacionada à hora. Então, meia hora. Mas, Cláudia, e se no meu implícito fosse minuto? Aí, meu aluno, o texto seria, enfim, já é 12:30. Meio minuto, meio segundo. Mas se for hora, meia hora. Tranquilinho? Pode ser, olha lá o perigo, pode ser um advérbio de intensidade quando modifica um adjetivo ou um outro advérbio. Ela está meio chateada, ela está mais ou menos, não está muito nem está pouco. Alguns consideram esse meio também um modo. Então você está com uma corrente minoritária e uma corrente majoritária. A majoritária fecha com um circunstancial de intensidade. É só você avaliar. Ela está meio chateada, é porque ela não está chateada de fato. Você percebeu? Modificou o adjetivo. Porque já está meio tarde. Então eu encontro a palavra meio funcionando como um advérbio, pois modifica adjetivo chateada e depois modificou o advérbio
tarde. Neste momento, não pode haver flexão. Meia chateada não existe, porque advérbio não varia. Milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão e etc. são considerados numerais ou substantivos. Tais vocábulos são masculinos e, por isso mesmo, levam os outros determinantes dentro do sintagma também para o masculino. Os 2 milhões de mulheres de nosso país estavam entusiasmados, ou entusiasmadas, É só você decidir se vai concordar com o determinante ou se vai concordar com o núcleo mulheres. Memorizou? Isso cai em prova? Pode confiar que isso cairá em prova sim. A mesma regra se aplica a bilhão, trilhão, milhar e seus plurais. Aproveitando o ensejo, o verbo pode concordar com milhão no singular ou com seu especificador no plural, é o partitivo. Olha só, 1 milhão de reais foi ou foram gastos na construção da casa. Isso quer dizer que 1 milhão foi, mas reais foram. Pode, Cláudia? Pode. No comum, quando o sujeito ele é partitivo, é um sujeito constituído com um momento singularizado e um momento pluralizado. Quando esse fenômeno acontece, é muito comum nós, brasileiros, decidirmos se queremos concordar com o momento singular ou com o momento plural, sem sermos vitimados por uma incorreção gramatical. Tranquilo? Milhão, reais. O verbo dança, consoante a escolha do dono da caneta. Os vocábulos último, penúltimo, antepenúltimo, derradeiro, posterior, anterior e etc. não são considerados numerais, e sim meros adjetivos. Então, são falsos numerais. É muito comum pensar em que o último é numeral. Não, é um qualificador. O último da fila, o último homem. E aí, meu aluno, até dado momento, informações dominadas? Já sei, precisa do tempo. Olha, se precisa do tempo, é o seu tempo de revisar tudo que foi informado. E olha lá, você já sabe qual vai ser o próximo comentário. Tempo para você, levante um pouquinho, mas não gaste muito tempo não, porque ele é produto escasso, não renovável. E agora é o nosso momento de bate-papo. É o nosso momento, o momento que eu estou compartilhando informações com um vitorioso. Até daqui a pouco.